Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Geografia de Dona Benta de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para a história. Capítulo 28, Península Ibérica. Aqui a ilustração. Dona Benta, diante do mapa da Península Ibérica, Espanha e Portugal e o norte da África. E separando a Espanha da África, o famoso Estreito de Gibraltar. O terror dos mares deixou as costas da Itália de rumo ao Estreito de Gibraltar. De longe, os meninos viram a linda cidade de Nice, que é um mimo dos ricos. Lá vão recriar-se os que têm bom gosto e dinheiro. Vieram diante do porto de Toulon, e em seguida a grande cidade de Marseille, o maior porto da França e do Mediterrâneo, com 500.000 habitantes. Já sabe, isso na época que o livro foi publicado. Atualmente, esses números estão desatualizados. E que castelo é aquele empoleirado naquela ilhota? Perguntou a menina que estudava Marsella pela luneta. É o castelo de If, tornado famoso pela história de O Conde de Monte Cristo, um romance de Alexandre Dumas. Lá esteve preso o herói do romance, Edmundo Dantes. Adiante de Marseille, viram a foz do Ródano. Depois, mais adiante, uma cadeia de montanhas. Então, estão lá os Pirineus, a cadeia de montanhas que separa a França da Espanha. Quer dizer que já estamos em águas da Espanha? Sim, e aquela cidade que começa a parecer a maior e mais viva cidade espanhola, Barcelona. Ao norte, lá na montanha fica uma companheira da República de San Marino, outra republicazinha de Presepe de nome Andorra. Tem 158 km² e 6.000 habitantes. Também mesmo caso. Antes de usar em algum trabalho escolar, verifique os dados, pois estão desatualizados. Menos gente ainda que a outra? Menos, e possui 6 cidadezinhas: Vicília, Canilo, Encampo, La Massana, Odílio e Loria. Os meninos quiseram à força ir brincar na Republiqueta. Mais tarde, respondeu Dona Benta, na nossa segunda viagem pelo mundo, visitaremos Andorra, e também visitaremos aquelas ilhas ali à esquerda. Dona Benta mostrou as Ilhas Baleares, das quais a maior se chama Maiorca e a menor Minorca, gabando-lhes a excelência do clima e a boa raça das galinhas. Depois viram a cidade de Alicante, e a de Cartagena, e a de Málaga, famosa pelos seus vinhos e suas passas. Estavam lá com o Estreito de Gibraltar à vista. Pronto, disse Dona Benta. Lá está uma pedra de grande importância para o mundo. Forma naturalmente uma fortaleza, de modo que quem está de dentro ri de quem está de fora. Hoje os donos daquilo são os ingleses. Conseguiram tomar a pedra dos espanhóis, ficando como queiram, donos das portas do Mediterrâneo. Nesse mar só entra quem os ingleses querem, porque eles não só governam essa porta de entrada, como também a porta de saída lá no Egito, o canal de Suez. Que apelidos ingleses, disse Narizinho. Que tem para ver com isso aqui? Para o inglês não há aqui nem ali. Há o mundo, e há as portas do mundo. Nasceram porteiros. Um chefe árabe de nome Tariq ibn Ziyad, que já a havia tomado antes, deu-lhe o seu nome, Jabal Tariq, ou Monte de Tariq. Daí veio a palavra de Gibraltar. Os ingleses têm hoje ali
uma cidade de 27.000 habitantes, dos quais 7.000 pertencem à guarnição da formidável fortaleza que ergueram. Você entendeu o nome? Se entendeu, coloque nos comentários aqui embaixo. Eu não entendi. Essa pedra sempre interessou os homens. Os gregos colocavam nelas colunas de Hércules, isto é, o extremo limite do mundo. Quanta coisa não diria tal pedra se falasse? Apesar de pedra à toa, simples granito, foi mais disputada que o maior dos diamantes. Tarica tomou e fortificou no ano 711. Em 1309 foi retomada por Pérez de Guzmán, um soldado do rei Fernando IV, rei de Leão Castela, reinos formados nas terras da Espanha. Em 1315 foi sitiada por Ismail Ben Ferez, chefe otomano, ou turco, que nada conseguiu, mas 18 anos depois foi conquistado pelo sultão Mohamed IV. Em 1344, os castelhanos tentaram inutilmente retomá-la. Sofreu novo assédio dos espanhóis em 1435, o qual também falhou, mas em 1462 caiu finalmente em poder dos castelhanos. Em 1540 foi violentissimamente atacada pelos piratas que a queriam restituir aos turcos. Falhou o golpe. Os espanhóis tinham fortificado tremendamente a pedra preciosa, deixando-a com fama de fortaleza inexpugnável, isto é, que ninguém toma. E como os ingleses estão lá? Isso foi em 1704. Os ingleses, aliados aos holandeses, deram-lhe em cima com tamanha fúria que os espanhóis cederam. E seguiu-se então um longuíssimo período em que a Espanha não fez outra coisa senão tentar assaltar a pedra perdida. Como as ondas batem sem cessar nos recifes, assim os espanhóis batiam em Gibraltar. Tudo inútil. O inglês é sapo. Quando agarra, não larga mais. Em 1776, quando a Espanha viu a Inglaterra atrapalhada com os americanos de George Washington, que lutavam pela independência dos Estados Unidos, tratou de aproveitar a vaza e organizou um assédio considerado o mais notável de todos quanto a história menciona. Durou desde 1779 até 1783. O plano consistia em matar toda a guarnição inglesa à fome. Falhou. Os ingleses conseguiram abastecer-se varando a linha de assédio, mas a luta não cessava. O bombardeio era contínuo. Por fim, apareceu uma esquadra inglesa muito forte que encangalhou com os espanhóis. Depois, quantos anos havia durado a luta? E depois? Depois sossegou. Ninguém mais teve coragem de mexer com a pedra naturalizada inglesa. O Briga atravessou o Estreito de Gibraltar, penetrando por fim no Oceano Atlântico, águas já conhecidas dos meninos. Estamos no Golfo de Cádiz, explicou Dona Benta, e lá está cochilando a velha cidade de Cádiz, por onde os espanhóis exportam excelente sal. Sal, sim, disse tia Anastácia, que naquele momento subira ao trombadilho. Era justamente o que eu vinha pedir. Meu sal acabou. Ou seja, tia Anastácia é daquelas pessoas que esperam acabar o sal para depois procurar mais. Você conhece alguém assim? Coloque nos comentários. Acabou em bom tempo, respondeu Dona Benta. Estamos na terra do sal. Pedrinho que deu ordem à tripulação para velejar rumo ao porto de Cádiz. Em Cádiz desceram todos, inclusive tia Anastácia. Foram comprar sal. Tia Anastácia alegrou-se de ouvir uma língua meio atrapalhada, mas da qual entendia muita coisa. Agora sim, disse ela, já estamos entrando em terra de língua de gente. Mas aqueles tais japoneses, aqueles ingleses lá dos Estados Unidos, Nossa Senhora, aquilo nem é falar, é judiar de uma criatura. A demora em Cádiz foi curta. Dona Benta estava ansiosa por uma visita a Portugal, terra do seu tataravô Manuel em Serrabaldes de Oliveira. Enquanto iam velejando, foi dizendo coisas da Espanha. Contou da invasão dos árabes, os quais formaram naquele território um reino encantado. Transformaram-no em jardim. Construíram palácios maravilhosos como a Alhambra, que até hoje assombra os turistas, instruíram universidades, abriram estradas ótimas, deram ao mundo um exemplo
a que o mundo não estava acostumado. Infelizmente, aquele maravilhoso progresso não foi de longa duração. Começaram a ciumar e brigar entre si os príncipes árabes e enfraqueceram-se. Os castelhanos então caíram-lhes em cima e expulsaram-nos de lá. Isso coincidiu com a descoberta da América por Cristóvão Colombo, almirante genovês a serviço da Espanha. Ora, a América significava ouro fácil, ouro em bateladas enormes. E foi essa a desgraça da Espanha. O mesmo que cair uma sorte grande em casa de um homem que vinha consumindo anos e anos na luta para a reconquista de sua casinha. A Espanha deslumbrou-se. Julgou-se privilegiada. Trabalho era coisa para os outros povos. Indústria, comércio, estudo, bobagem. Para que trabalhar, estudar, se o trabalho e o estudo miram o ouro e ela tinha ouro aos montes? Era só saquear os astecas do México e os incas do Peru. Essa facilidade, essa sem cerimônia de meter a mão no bolso da América Índia, foi a desgraça da Espanha. Os ingleses trabalhavam, os holandeses trabalhavam, criavam indústrias, construíam estradas de ferro e acabaram dando com o colosso espanhol no chão. O caráter dos espanhóis ressentiu-se com a facilidade da vida à custa das colônias americanas. Ficaram orgulhosos demais. Um dia, quando abriram os olhos, estavam os pobres mais pobres da Europa. Restavam-lhes lá longe 2 colônias de valor, as últimas relíquias do imenso império perdido, pois até essas perderam. Cuba fez-se independente e os Estados Unidos lhes tomaram as Filipinas. Hoje a Espanha está acordando, está vendo as realidades como elas são. E bem pode ser que ainda ressurja. Barcelona, por exemplo, é uma cidade que não lembra a Espanha antiga, e sim dá amostras da Espanha futura. E a capital? Perguntou o Narizinho, que colecionava capitais. É Madrid, uma cidade bem lá no centro, aí de uns 700 mil habitantes. O Brig dobrou o cabo de São Vicente, onde os meninos viram uma cidadezinha modesta. Estamos já em Portugal, disse Dona Benta, a companheirinha da Espanha, companheira de grandezas e desgraças. Aí está Sagres, onde o príncipe Dom Henrique fundou uma escola de navegação que iria exercer grande influência nos destinos do reino. Olhem bem para Sagres. Fixe na memória esse nome. Mais tarde contarei o que o mundo ficou a dever aos estudos feitos naquele cantinho da costa. Os meninos olharam bem para Sagres, e depois foram comentando as pequenininhas aldeias das províncias do Algarve, do Alentejo, da Extremadura. Um novo cabo lhes chamou a atenção. Cabo Espichel, disse Dona Benta. Logo adiante temos a emborcadura do Tejo. Vamos entrar por ali, visto que Lisboa fica às margens desse rio. Assim foi. Entraram pela foz do Tejo, a Torre de Belém e Lisboa. Afinal, uma cidade de 400 mil habitantes. As outras cidades portuguesas são todas pequenas, porque o país é pequeno, apenas 92 mil quilômetros quadrados e pico, menos do dobro do município de Guarapuava, no estado do Paraná. Quanto à população, 6 milhões de habitantes. Dona Benta numerou as principais cidades. Porto, com 170 mil almas, Coimbra, com 20 mil, sede de uma velha universidade. Ovar, a terra das ovarinas, mulheres pescadoras. Aveiro, onde há um célebre doce em baruletes, chamados ovos moles do Aveiro. Lamego, terra dos bons presuntos. Setúbal, aquele que escreveu a Marquesa de Santos? Perguntou Emília. Não, boba, aquele é um homem. A Setúbal de que estou falando é uma cidade de ótimos vinhos. O Brig ancorou no porto de onde 435 anos atrás havia partido a escada de Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil. Dona Benta reconstituiu ao vivo a cena, de modo que os meninos jamais esqueceram tão memorável passo. Lá está ele no cais, o rei Dom Manuel, despedindo-se do almirante, disse ela apontando para um catraeiro que conversava com outros.
e os meninos viram Dom Manuel, tal é a força imaginativa das crianças. Desceram todos, menos Quindim e tia Anastácia. Logo que se pilhou no meio de gente que falava sua língua, abriu-se em risos. Ora, graças! Isso sim é terra de cristão. Falam e a gente entende. Ovo aqui é ovo, pão é pão. Lá na tal Nova York, era aquela bobagem de egg, de bread. E a nova preta regalou-se de falar. Falou por tantas juntas quanto tinha. Entrava nas lojas à toa, pedia para ver as amostras de chita, só para falar com os caixeiros. Vendo uma negra na rua, correu para ela e abriu o coração. Falou, falou, falou. Que regalo, dizia cada passinha. Isto é que é assim. Pedrinho quis ver o presidente da República, já que não podia ver o rei, porque os portugueses deram cabo dos seus reis a tiro. Em outras palavras, assassinaram eles. Dona Benta inventou que o presidente estava naquele dia ocupadíssimo em conferência com o ministro Salazar, não podendo, portanto, recebê-los. Que Salazar é esse, vovó? Um homem que pôs em ordem as finanças portuguesas. Um verdadeiro grande homem. Endireitar as finanças de um país é um trabalho de Hércules. Correram na cidade inteira de automóvel, ouvindo as explicações da velha, que parecia ter vivido toda a vida lá. Mas Lisboa não interessava a Dona Benta. Sua ideia era visitar certa aldeia da província onde estava enterrado seu tataravô. Tomaram um trem e partiram. O que Portugal tem de mais bonito são as aldeias, sempre alegres, rodeadas de campos, muito bem cultivadinhos. Colhe-se lá trigo, milho, arroz, batatas, muita fruta, inclusive laranjas. Nada de fazendas grandes como no Brasil, tudo picadinho. E que gente forte! A vida simples de trabalho constante e ao ar livre torna o homem do campo extraordinariamente rico. Narizinho teve ocasião de ver em vários pontos camponesas vestidas nos importantíssimos trajes locais. Gostou imenso, obrigando Pedrinho a tirar instantâneos sobre instantâneos para os mostrar lá no sítio. A terrinha do tataravó de Dona Benta chamava-se Feixo, de espada à cinta. Uma aldeola extremamente pitoresca, onde os meninos se regalaram. De indagação em indagação descobriram um túmulo do velho Encerra-Bodes, cujo filho emigrara para o Brasil 200 anos atrás. Dona Benta era uma paulista bem nova, de apenas uns 200 anos. O túmulo do velho estava em ruínas, revestido de líquens, com a inscrição já ilegível. Mesmo assim, Dona Benta ajoelhou-se ao lado e rezou uma rezinha curta. Depois disse: está aqui a raiz, está aqui o tronco. Um velho gabou-se para o Brasil, dando origem aos Encerra-Bodes de Oliveira, lá da nossa zona. Se não fosse esse velhinho aqui enterrado, vocês não existiam. Não existiriam. E como se chama o filho desse velhinho que foi para o Brasil, que saber a menina? Encerra Cabritos, gritou Emília. Todos se escandalizaram com aquele desrespeito, mas Dona Benta desculpou a bonequinha. Realmente, seu tataravó tinha um nome levemente da breca, de modo que o filho, logo ao chegarem ao Brasil, a primeira coisa que fez foi modificá-lo. Em vez de Joaquim Serra-Bordes de Oliveira, passou a chamar-se Joaquim de Oliveira Serra. Soltou os bodes. Pedrinho vira notando que a gente ali trocava sistematicamente o B pelo V, sendo isso o que mais dificultou tomadas de informações sobre o túmulo do antepassado. Ninguém sabia do tal Encerra-Bodes. Um compônio dos mais espertos foi quem deu pela coisa. Ah, já sei quem Vossa Excelência se refere. Há de ser o velho Encerra-Bodes, que bibiou muitos anos na azenha do Sovreiro. De Freixo, Dona Benta levou os meninos para a costa onde ficam as aldeias dos pescadores de sardinha e atum. Foi o de que mais gostaram. São grandes pescadores esses homens aqui, disse Dona Benta. Portugal vende sardinhas enlatadas e outros peixes para todos os países do mundo, só tendo concorrente sério na Noruega, outro país de pescadores.
Esses países de pouco território expandem-se sempre no mar. Foi a escassez de terras que tornou o português antigo um grande povo de navegantes. Inglaterra, Holanda e Portugal. Esses três devastadores dos oceanos dispunham de pouca terra em casa, daí tornarem-se os maiores donos de terras do mundo. Houve tempo em que Portugal teve nas mãos meio mundo, coisa maravilhosa se levarmos em conta a pequena quantidade de portugueses que sempre existiu. Qual a explicação? A pequenez do território natal. No Brasil, jamais seremos um povo de navegantes. Para que se temos terras de sobra? E hoje? Hoje não existem mais terras a descobrir. O português equilibra-se emigrando. Vai para todos os continentes, como já vimos. Ásia, África, Oceania, América, Terra Nova. Onde é que não penetra o português? Vai e vence na luta pela vida graças à boa saúde de quem goza, ao trabalho, à perseverança. Não resta dúvida de que a raça aqui formada é uma grande raça. E o que esse monstrinho Salazar está fazendo mostra que o português, além do passado que tem também futuro aqui mesmo. Aqui nessa nesguinha de terra comprida entre a Espanha e o mar. Depois de visitadas as aldeias de pescadores, onde comeram um peixe até arrebentar, regressaram a Lisboa, a fim de prosseguirem na viagem. Deixando o Tejo, foram subindo a costa, viram a cidade do Porto, a capital dos excelentes vinhos que Portugal fabrica. Os vinhos do Porto. Os portugueses consomem a maior parte dos bons vinhos do Porto, diz Dona Benta. Por ocasião da vindima ou colheita das uvas, vêm cá os representantes das grandes casas e arrematam quase toda a produção. Pedrinho ficou pensativo ao calcular quanta bebedeira famosa não havia sido exportada por aquele porto. E terminamos mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir, adicione esse vídeo aos seus favoritos e compartilhe com seus amigos e traga um novo inscrito para o canal. Já sabe, 200 inscritos e lanço quadro novo. Ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um capítulo Inglaterra e França e melhor possível.